Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Samuel e eu sou o instrutor de filosofia do CPV. E hoje a gente vai estar tendo a nossa primeira aula através desse vídeo. Eu sei que não é o ideal, eu também não gostaria de estar nessa situação, mas todos nós já entendemos o motivo para isso, né? Então vamos nos adaptar e buscar as melhores soluções possíveis. E dentro disso, a gente está aqui produzindo esse material para vocês e que vocês possam utilizar ele para continuar estudando e se preparando para os vestibulares. Bom, esse material que eu vou estar disponibilizando aqui hoje também vai estar disponível no Instagram não sou filósofo, que nada sei, o qual vocês podem utilizar para tirar dúvidas, fazer questionamentos, críticas e dicas, tudo ali, toda essa comunicação extremamente aberta, livre. Então, podem seguir lá também e, por favor, questionem, tirem dúvidas para a gente conseguir construir esse conhecimento juntos. Acho que tudo fica muito mais dinâmico e muito mais proveitoso. Bom, sendo assim, vamos para a nossa primeira aula, a origem da filosofia. E acho que é algo já bem estabelecido dentro do nosso imaginário que quando a gente fala de filosofia é quase impossível não pensar em Grécia, porque a gente está falando, claro, de uma visão ocidental, e então, para a gente, o berço da filosofia é a Grécia. Sendo assim, a primeira definição de filosofia que a gente traz aqui mesmo é da etimologia da palavra, e a etimologia, que é a origem da palavra, ela vem de duas palavras gregas, philos e sophia. Philos, que quer dizer amor, e sophia, que quer dizer sabedoria. Sendo assim, a princípio, a filosofia significa um amor pela sabedoria, um amor pelo conhecimento e pela busca desse conhecimento. E apesar desse princípio não ter sido alterado, a gente tem também definições mais contemporâneas sobre o que é a filosofia. E na percepção contemporânea, a gente busca também responder para que serve a filosofia. E um filósofo que se debruçou a responder o sentido contemporâneo de filosofia e para que ela serve foi Deleuze. E para Deleuze, ele com certeza não seria um cara que você deveria perguntar para que serve a filosofia, porque ele já estabelece que se alguém perguntar isso, você deve responder essa pessoa com uma certa agressividade e com uma dureza, porque para ele é inconcebível que a filosofia possa servir a alguma coisa, já que a filosofia é o questionamento constante de tudo. Sendo assim, se a filosofia serve a algo, como a política ou a religião, ela não pode questioná-los. E isso seria inconcebível, já que a filosofia busca questionar todas as coisas. Então, a gente tem estabelecido que a filosofia é o embate da episteme, que é a ciência que gera consciência, e a doxa, a opinião já estabelecida e concretizada por muito tempo. Sendo assim, a filosofia é o uso metódico da razão, o questionamento de tudo e de todos através da razão e, através dela, buscar estabelecer novos elementos. Sendo assim, a filosofia não surge para servir algo, mas sim para questionar tudo. Essa é a definição contemporânea que a gente compreende de filosofia e é o que é utilizado por todos os nossos pensadores que vamos estudar durante o curso, já que temos questionamentos a respeito de política na filosofia, a respeito da natureza humana, a respeito da estética dos elementos, a respeito de gênero. Tudo isso é questionado na filosofia, tanto na filosofia antiga quanto na filosofia contemporânea, e isso a gente vai abordar durante as próximas aulas. Tendo estabelecido a definição de filosofia, a gente vai compreender um pouquinho melhor da onde surge a filosofia. Bom, a gente já falou que a ideia de filosofia e Grécia é quase simultânea, mas o ponto é de que elemento a filosofia surge.
E a filosofia acaba surgindo do mito, não de algum político imbecil aí, mas do pensamento mítico. Porque o pensamento mítico busca explicar o nosso mundo através de histórias com um caráter sobrenatural e fantástico que nos passam ensinamentos, ou seja, eles têm um forte caráter moralizante. O mito, ele busca explicar o mundo em que a gente vive, mas para isso ele utiliza de elementos sobrenaturais, como deuses e figuras que não fazem parte do nosso mundo real. Essa forma de explicação é dada como cosmogonia. E a cosmogonia, que é a explicação mítica, ela deve ser observada com bastante atenção, porque, apesar do pensamento mítico, ele tem um caráter, apesar não, porque a gente não deve desvalorizar os mitos, porque, apesar da filosofia surgir do mito, esse rompimento ele não é total, porque os mitos são essenciais para o ensinamento e apresentam certa lógica em sua construção. É importante observar que eu digo apresentam certa lógica em sua construção, não que eles são construídos através da lógica. Isso a filosofia que vai trazer mais para frente. Mas é importante que a gente não coloque os mitos como uma caixinha de histórias ou meras opiniões. Isso não deve ser feito, porque os mitos são uma forma de explicar o mundo e muitos filósofos, como o próprio Platão, vão atribuir aos mitos um valor muito importante para que eles deem origem à filosofia, apesar deles não explicarem o mundo de maneira filosófica, eles buscam explicar o mundo, e a filosofia, posteriormente, vai buscar explicar o mundo também, só que de maneira racionalizada. Mas como os mitos existem em todas as culturas e em todo o período histórico da humanidade, na realidade, ou seja, desde que o homem começa a criar mitos e explicações para as coisas que acontecem, por que na Grécia que os mitos passam de única explicação para o mundo para adotar a filosofia? Bom, a gente tem alguns fatores históricos que alguns pesquisadores, historiadores, estabelecem para que a Grécia seja o berço da filosofia ocidental. Como os fatores físicos para que a Grécia seja o berço da filosofia, nós temos a própria polis grega. Polis grega eram as cidades-estados que existiam na Grécia. As polis tinham autonomia militar, governamental, de organização social e todos esses outros elementos que constituem um estado. A polis grega é um fator físico que permite a filosofia porque é nela que se tem o embate político. E o embate político de questionamentos é um dos pontos que leva a gente a pensar a filosofia. Outro fator físico que permite que a Grécia seja um dos berços da filosofia são as trocas comerciais com outros povos. Aqui no mapa a gente tem sinalizado o país Grécia atualmente. Porém, é importante informar que a Grécia, no período que a gente está tratando aqui agora, as polis gregas, elas se distendiam desde onde a gente compreende a Grécia hoje até a Turquia e a Península Itálica. Então, toda essa região do Mediterrâneo era coberta com diversas polis gregas. E essas polis gregas, colocadas através dessa grande extensão do Mediterrâneo, tinham contatos com diversos povos, como os persas do Oriente, como outros povos do Ocidente e nações africanas. Ou seja, essas trocas comerciais com diversos povos permitiu também uma troca cultural, e a troca cultural levantou questionamento aos gregos. Pois, se eu tenho um Deus e eu acabo conhecendo outro,
uma pessoa de um outro povo, uma outra cultura, que também tem um Deus, e essa pessoa diz que o Deus dele é de verdade, e eu acredito no meu Deus. E então, esse embate cultural levantou questionamentos a alguns gregos, colocando: será que o meu Deus é o de verdade ou o Deus dele é o de verdade? Ou os dois são o mesmo Deus ou nenhum Deus é o de verdade? Então, essa troca cultural que permitiu o levantamento desses questionamentos é um dos fatores que alguns pesquisadores utilizam para explicar o surgimento da filosofia na Grécia. Outros fatores culturais são a utilização de calendários, a utilização de moedas com valor simbólico, a democracia e cidadania. Bom, o que calendários e moedas têm a ver com filosofia? Na verdade, a gente não deve se atentar à matéria, mas sim o que esses elementos representam, porque todos esses elementos listados representam abstrações e conceitos. O calendário é uma forma de abstrair um conceito que é o tempo e colocar ele dentro de uma organização. As moedas com valores simbólicos não valem nada pelo seu material, mas têm um valor que é atribuído a elas. E essa abstração é um outro exemplo. A democracia e cidadania são conceitos amplos, que são conceitos complexos de divisões políticas que são adotados por esses gregos também. E todos esses elementos de abstrações e conceitos demonstram uma racionalização da cultura. Essa racionalização da cultura mostra que, nesse período, os gregos já não atribuíam às coisas somente o que elas são por matéria, mas, nesse momento, conceitos, abstrações e o pensamento crítico começa a surgir. E, nessa ideia do nascimento do pensamento crítico, a racionalização de abstrações e conceitos é que abre caminho para que os gregos racionalizassem outros elementos da sua vida, começando a buscar respostas baseadas na lógica e na observação da natureza, para as questões antes já estabelecidas e pacificadas pelos mitos. Ou seja, num período onde vários questionamentos começam a surgir devido a trocas culturais e à própria vida política na Grécia, e o povo grego já começa a absorver uma cultura de racionalização e abstração e conceitos, a gente tem então o surgimento da filosofia natural, ou seja, uma filosofia que buscava explicar o mundo através da análise crítica e da observação da natureza. Esse é o momento que a gente tem uma mutação, um momento de transição do mito para a filosofia. Porém, é importante frisar que essa transição não é uma ruptura absoluta. Tudo bem, galera? Dando sequência, então, falando de filosofia natural, a gente vai conhecer os nossos primeiros filósofos, os conhecidos pré-socráticos. Bom, os pré-socráticos também são chamados de filósofos da natureza. E existem uma série de pré-socráticos. Cada pré-socrático tem as suas características e seus conceitos pessoais e próprios. Mas todos eles apresentam uma linha de pensamento bem característica. E é essa linha que a gente vai entender agora primeiro. Bom, essa linha de pensamento é estabelecida como o logos, que é o pensamento encadeado, a lógica, busca na physis, natureza, explicar o cosmos, o universo ordenado. Ou seja, através da lógica, esses filósofos pré-socráticos buscam na natureza explicar o universo, ou seja, eles buscam leis universais para que eles tenham a resposta da arché. Arché é uma palavra grega também
que significa causa primeira. Ou seja, os filósofos pré-socráticos buscam leis universais para que eles encontrem a causa primeira da natureza. Ou seja, eles buscam, através da lógica, leis universais para responder uma das perguntas mais difíceis que a filosofia e outras áreas do conhecimento já fizeram: de onde nós viemos. Ou seja, todos esses filósofos pré-socráticos, apesar deles estabelecerem a arqué, essa causa primeira, de diversas formas, todos eles buscam essa mesma linha de raciocínio, o pensamento lógico através da natureza para explicar o cosmos. E aqui já fica uma dica que é importante a gente observar esses nomes gregos, que apesar de diferentes, são essenciais para a gente estar podendo responder as questões do vestibular. Porque logos, physis, cosmos, arqué são conceitos que vão estar sempre presentes quando a gente fala de pré-socráticos. Então, acho que já deu para entender essa linha racional do pensamento pré-socrático, né, gente? Só vou repassar para caso a gente absorver bem, tá? Todos os filósofos pré-socráticos buscam estabelecer a causa primeira da physis, de onde nós viemos. Tudo bem, gente? Então, eles, através da lógica, buscam na natureza uma resposta para o universo ordenado, para o cosmos, buscando leis universais que estabeleçam a causa primeira da natureza, e assim, de onde nós viemos. Esses conceitos vão estar mais detalhados e ainda mais sobre cada um desses pré-socráticos numa próxima aula extra que eu vou estar fazendo para a gente observar cada um deles em específico. Pois, apesar de os filósofos pré-socráticos não estarem presentes na nossa apostila do CPV, eles são essenciais principalmente para vestibulares como o Enem, o qual cobra bastante desses primeiros pensadores gregos. Assim, a gente tem, então, o pensamento da cosmologia, a explicação do mundo através da razão. Vocês lembram que eu falei logo atrás no vídeo da cosmogonia, que era a explicação mítica, não é mesmo? Então, quando a gente passa para a filosofia, nos pré-socráticos, a gente então tem uma outra forma de explicar o mundo, que é a cosmologia. E assim a gente conhece os nossos primeiros filósofos. Tales de Mileto estabelecia que a arqué, a causa primeira, era a água. Anaximanes colocava que a arqué era o ar, por exemplo. Aneximandro, o apeiron. Heráclito, o eterno devir, uma mudança constante. Demócrito estabelecia o átomo. E Parmênides colocava que a essência e a aparência que definem o ser. Eu sei que esses elementos aqui estão soltos, é só para trazer um pouquinho, mas como eu já disse, a gente vai estar observando mais desses filósofos durante as nossas próximas aulas. E também já fica aqui que como esses filósofos são conhecidos como pré-socráticos, já fica então a deixa que a nossa próxima aula também vai ser sobre Sócrates. E é isso, galera. Muito obrigado. Espero que tudo tenha ficado o mais claro possível. Desculpem o meu nervosismo, a minha falta de experiência com, essa forma digital, mas espero que o conhecimento tenha conseguido ser passado um pouquinho que seja. Então, eu friso de novo, qualquer dúvida, questionamento, dica e também, se você quiser ver esse vídeo de novo, você pode achar ele no nãosoufilósofo, @, que nada sei. É isso, muito obrigado, fico por aqui e tchau, tchau.